Meu amigo e minha amiga, estamos aqui em mais uma entrevista no canal do Regis Tadeu, que sou eu mesmo, caso você não saiba. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um dos sujeitos mais gente fina que eu conheci. É um cara que tem um conhecimento musical inacreditável, tem uma simpatia que é, de uma certa forma, contagiante, exatamente o contrário da minha pessoa. Eu estou aqui hoje com Gastão Moreira. Grande Gastão! Estou tocado aqui, né, velho? Não, mas é verdade. Da sua pessoa que tanto admiro também, fico tocado. Não, mas é verdade, cara. Sabe por quê? Porque o Gastão, ele de uma certa forma, eu vejo você com uma espécie de unanimidade entre o público que gosta de música, assim. Até hoje eu nunca vi alguém falar assim, pô, mas o Gastão é um mala, ou o Gastão não sei o quê, ou o Gastão não sabe nada, esse tipo de coisa. Eu acho isso até uma coisa perigosa, você tá entendendo? E aí eu quero começar esse nosso bate-papo, que não tem pergunta prévia, não tem pauta, não tem nada. Aliás, eu não sei nem o que eu vou perguntar para ele. A gente vai conversar aqui e vocês, evidentemente, vão assistir. Não esqueçam de entrar na nossa lojinha, você tá entendendo? Lá no Galeria Pix, né? É Galeria Pix /loja Regis Tadeu, perfeito? Lá tem um monte de coisa lá para vocês comprarem, aquela coisa toda, já sabe. E não esquece também de fazer a inscrição aqui no canal. Você já sabe como é que é, não vou ensinar e larga a mão de ser folgado. E evidentemente que você vai lá também no canal do Gastão, correto, Gastão? Casa Gastão. Casa Gastão, vai lá, faz a sua inscrição, porque lá também tem um monte de coisa bacana que ele fala. Gastão, eu quero começar esse nosso papo justamente por esse mote que eu te falei, de você ser um cara muito bem quisto por todo mundo. O que é que te irrita musicalmente e pessoalmente? O que é que te deixa de uma forma como ninguém viu até agora? Primeiro, eu acho, não me considero uma unanimidade, sempre tem aqueles caras que pegam no pé, que até é saudável, obviamente. Pessoalmente, o que me irrita é trânsito. Sinceramente, às vezes mas agora estou muito mais contido, mas eu nunca briguei no trânsito, mas é uma coisa que realmente me perturba de uma certa maneira, principalmente a folga das pessoas. Assim, sim, a folga do brasileiro, inclusive. Em geral, no qual nós estamos inseridos, mas assim, a gente tenta fazer a nossa parte. Isso me irrita um pouco e musicalmente, eu acho que alguns estilos que eu ouço no meu vizinho, quando ele ouve alto, que a gente tem um estacionamento ali, às vezes ele bota uns sertanejos muito alto. Cara, me faz mal pra alma, assim. E o sertanejo que eu digo, não o sertanejo de raiz, não, né? É esse sertanejo universitário, chechelento. Popnejo aí, não sei como é. Esse pessoal que fica andando com o cinto de brasão aí, que aumenta 4 quilos na... Que em geral não tem nada a ver com a raiz da música. Nada a ver. Então, não, eu costumo dizer o seguinte, que esse tipo de sertanejo só chega perto do cavalo quando ele vai no carrossel. Você tá entendendo? Isso te irrita demasiadamente, assim? Não, demasiadamente acho que nada, cara. Mas o trânsito me irrita um pouco e uma música muito alta, quando você vai na praia, sabe? Você tá querendo ter aquele seu retiro espiritual e a pessoa liga um som do teu lado ali que não respeita, aí hoje em dia eu falo, antigamente eu nem falava. Tá, eu ficava quieto, engolia em seco. Hoje não, hoje eu vou lá e falo, vem cá, velho, tá excessivo, né? Tá over aí, né? Tá over. Você falou que tem uns caras que te enchem o saco na coisa. Como é que você recebe a crítica negativa? Cara, quando o cara já vem ofensivamente com as 4 patas, a gente retorna com as 8 patas. Isso Perfeito. É uma política a lei da do canal. reação e reação. É isso, cara. Eu não admito um cara que eu nunca vi na minha vida vir na nossa página já com ofensas gratuitas e desmedidas em relação àquilo que eu falei. Então, muitas vezes eu vou lá e xingo mesmo. Então, tem cara que deve me odiar por causa disso, mas eu também não respeitou, eu não respeito também. O cara fez por merecer, né? Eu acho que fez por merecer, porque eu jamais entraria na casa dele ali sem respeito. Aliás, uma característica minha, eu acho, foi sempre o respeito a todos, né? Eu sempre me preocupei com isso, com a minha conduta respeitosa, sabe? Nunca... Perfeito. Sempre antes de uma entrevista eu perguntava para os caras, vem cá, tem alguma coisa que você não queira falar? Eu nunca quis polemizar de maneira, saca? Você provavelmente foi ensinado, assim como eu, a dizer, por favor, obrigado, com licença. Óbvio. Gastão, você está falando agora de entrevistas. Qual foi a entrevista que mais te surpreendeu positivamente e negativamente? Obviamente que você que está nos assistindo sabe que o Gastão teve uma carreira na MTV extremamente longeva. Você, inclusive, você entrou na primeira leva Não, isso não vai sair da edição, não. Isso acontece. Você entrou na primeira leva da MTV. Qual foi a entrevista que mais te surpreendeu positivamente e a que te surpreendeu negativamente? Cara, negativamente eu respondi uma vez, então eu já tenho na cabeça. Positivamente eu não tinha e veio a primeira que me surpreendeu, acho que foi o Ozzy, quando eu entrevistei.
Você lembra? Em que ano foi isso? Foi em 95. Aham. Ele estava muito consciente, nenhum derrapê, ele não tinha nenhum traço de substâncias psicotrópicas ou, Perfeito, ou medicamento. medicamentos. Ele estava falando com muita fluência. Ele foi Dava muito pra entender gentil. o que ele tá falando? Porque uma vez eu enfrentei o seu óbvio, bicho, você não conseguia entender nada do que o cara falava. Ele fala daquele jeito, mas estava muito, muito claro o que ele estava falando e eu atrasei nessa entrevista. Eu fui fazer uma foto para Playboy e eu cheguei mesmo? tarde, ele estava me esperando e eu falei, puta, justo com o Ozzy, que é um dos meus maiores discos. Cara, ele se levantou, eu falei, puta, mil desculpas. Ele falou, não tem problema. Então, quer dizer, foi uma pessoa que me surpreendeu pelo estado de consciência que ele estava, que hoje em dia já não se assemelha ao que ele estava, e pela gentileza, que eu achava que ele era um cara diferente. Não o conhecia pessoalmente, eu não sabia como é que ele era pessoalmente. Tá. E ele se mostrou um cavalheiro. Um cavalheiro. Negativamente? Negativamente, a primeira que me vem é o The Coach, cara. Porque bem-vindo. Você também. Foi a primeira. Eu só abri um parênteses, eu sei que o entrevistado dele. A primeira entrevista que eu fiz quando eu comecei a trabalhar na cover guitarra, a primeira, foi Ian Astbury e Billy Duff. Os dois juntos e brigados. Naquela turnê aqui no Brasil do disco do Bode. Foi essa também? Foi essa. Então é capaz da gente ter feito juntos. E a gente não se conhecia na época. E vou te falar, uma semana depois a banda acabou. A banda acabou, exatamente. Porque começou assim, primeiro o baixista era o Craig Adams, que era do Isso, que é do Sisters of Mercy, que eu adorava, e eu sabia que ele era apaixonado por Rock Wind. E eu levei um CD do Rock Wind, levei o Levitation, lá, sabe? Sim. Que é anos 80, tudo bem. Tá. Eu falei pra ele, pô, trouxe um CD aqui pra gente comentar. Ele pegou e falou, isso aqui é o pior da banda. E jogou no chão e quebrou a caixinha. E eu olhei pra ele e falei, meu, você não deveria ter feito isso, cara, já começou mal. Aí eu comecei a perguntar pro Ian Astbury, eu sou muito fã de The Cult. Quando veio lá o Love, ou até o Dreamtime antes, eu ouvi, eu não sabia classificar aquilo. Pra mim foi a junção perfeita do classic rock com o gótico, com o post-punk. Eu fiquei fascinado. O Love é um clássico absoluto. Cara, Cell Sanctuary até hoje eu ouço e me dá arrepio. Eu já ouvi 1 milhão de vezes. Então era uma banda que eu respeitava muito. E ele foi muito chato comigo, cara. Ele foi muito chato comigo. Tudo que eu perguntava, eu falei assim, pô, vocês estão querendo penetrar no mercado americano? Ele falou penetrate, a gente não faz filme pornô. Aí uma hora... Olha, sinta-se um pouco aliviado, porque não foi só com você isso, cara. Os caras foram uns malas total. E ainda pra piorar, tava esse lance deles estarem brigados. Triste é que é uma banda que eu gostava. Eu acho que é por isso que me marcou tanto. Eu fui maltratado por outras bandas, mas eu nem gostava tanto. Então... Você acha que é ruim quando você encontra o teu ídolo? Você acha que isso é uma experiência que normalmente é desmistificadora? Eu acho, cara. Inclusive o Ozzy brinca pra você nunca encontrar o seu ídolo, né? Faça esse favor a você mesmo, nunca encontre o seu ídolo. Né? Tem a historinha lá do baixista do Anthrax, do Frank Bello. Frank Bello com um disco do Kiss, ele viu o Paul Stanley entrando no carro, ele foi lá, segurou na janela, o Paul Stanley fechou o vidro no dedo do cara. E é verdade. Ele falou que ele quebrou todos os discos, né? Ele quebrou? Ele falou, nunca mais ouvi Kiss na minha vida. Então, às vezes, pode ser negativo. Nesse caso do Cult, foi que eu tinha uma visão deles que era muito boa e, agora, tem o reverso da moeda também, né? Tem aqueles caras que você gosta e quando você conhece, você fica mais encantado ainda. Um Alice Cooper, um Aerosmith, saca? Um Mick Box do Uriah Heep, que foi um dos caras mais... Eu particularmente, não sei se você concorda com isso, eu separo esses superstars, esses artistas, em 3 categorias. Aquele artista que você jamais convidaria para tomar uma cerveja, aquele artista que você convidaria para tomar uma cerveja e aquele artista que te convidaria para tomar uma cerveja. Faz sentido. Você tá entendendo? São essas 3 categorias que... o Mick Box do Uriah Heep foi um dos caras mais simpáticos. Cara, o Slash comigo foi espetacular. Comigo também. Que é um cara tranquilíssimo, você tá entendendo? Glenn Hughes. Mark Farner. São esses caras que te convidariam para tomar Exatamente. Cara, uma vez eu estava entrevistando o Glenn Hughes, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, cara, eu considero você o Louis Johnson e ele é muito fã de Brother Johnson. Puta, o cara me abraçou, não sei o que, qualquer coisa. Ô Gastão, você entrou na primeira leva. A gente está falando sobre entrevistas e evidentemente que todo mundo lembra do Gastão fazendo umas entrevistas sensacionais. A própria performance sua na MTV era muito diferenciada. Não tanto porque você pegava uma linha mais de rock pesado dentro da MTV, mas porque você tinha sempre uma preocupação, e eu sempre admirei você por isso, você tinha sempre uma preocupação de passar uma informação a mais além do que você estava falando. Você tá entendendo? Numa época que a informação era escassa, né? Que era praticamente inexistente. Qual foi a sensação que você teve
quando chegaram pra você e disseram, cara, você tá dentro da MTV? Eu morava na Inglaterra, eu vim pro Brasil, a rápida história da minha... Morava na Inglaterra, me formei, fui pra lá, voltei pro casamento da minha irmã, ia ficar um mês no Brasil. Quando eu tô voltando do aeroporto, eu ouvi na rádio, a MTV vai entrar no Brasil, venha fazer o teste. Era justamente na semana que eu ia ficar. E eu fui fazer o teste. E quando eu contei que eu ia voltar pra Inglaterra, que eu já tinha ingresso dos Rolling Stones pro show, e tinha emprego, e tinha, sabe, tinha uma vida lá, o cara falou, fica mais um pouquinho que a gente gostou de você. E era o Tite, cara, eu não sabia. O Tite era o dono da emissora. Sim, era o dono. Então eu cancelei minha passagem e fui, e daí eu comecei a alimentar. Porque eu fui lá pra ver como é que era, só uma brincadeira, seria meu sonho. Eu era um cara sempre apaixonado por música. Quando brincava que eu era um advogado roqueiro, eu falava, não, eu sou um roqueiro que virou advogado. Sim. A música, pra mim, desde os 10 anos de idade, o disquinho era a minha, né, aquela coisa sagrada, mesmo, era meu santuário. Perfeito. E eu lembro o dia que foi no meu aniversário. E aí ligaram pra mim e falaram assim, vem cá, já vou te contar, você tá dentro. Vem aqui que você foi contratado. Cara, eu acho que esse percurso de casa até a MTV foi uma das coisas mais... Eu nem sei como é que eu fui, assim, porque realmente... Head over heels, né? Perfeito, Você tá... Cara, você tá na nuvem 9 lá, cara. Eu fui Perfeito. num estado de... E êxtase. Tudo que eu tinha comprado, tudo que eu tinha estudado, tudo que todo mundo falava, pra que você fica fazendo essas coisas? Pra que você ouve tanto disco? Ali fez tudo sentido. ali fez sentido, né? É isso. É o the meaning of life, né? O sentido da vida. Exatamente. Tá ali. Exatamente. Só que eu tenho um problema. Se você for pensar numa carreira, eu comecei no lugar mais legal que eu poderia trabalhar. Então, depois daquilo também, tudo, eu tive que me readaptar, né? Porque eu vivia um sonho de um canal que nunca mais vai existir como Você existiu. ficou quantos anos lá, Gatão? 8 anos. 8 anos. 8 anos completos. E me fala uma coisa, havia camaradagem entre... Porque as pessoas às vezes não sabem, muitas vezes você está assistindo um programa, você está assistindo alguma atração e você não tem a menor ideia de como é o clima nos bastidores. O clima era legal nos bastidores da MTV? Muito bom. Acho que principalmente nos 5 primeiros anos era fantástico, porque era uma coisa tão inovadora, tão nova. Era uma aventura, Era uma né? aventura, exatamente, acho que é isso. Era uma aventura. Então as pessoas se identificavam e sabiam que estavam todos na mesma barca. Né? Então eu acho que pra mim era um clima de... Eu nunca reclamei de uma segunda-feira. Nunca, isso eu posso te afirmar. Eu tinha às vezes que gravar domingo... Nunca achei ruim, cara, porque o clima era muito bom. Perfeito. Realmente você estava falando do que você gostava. O clima ali eram pessoas que no começo, principalmente, todo mundo ali gostava de era Daniel Benevides, sabe, cara, Hugo Prata que dirigia. Eram os caras que sabiam o que estavam fazendo. Então, era um clima de camaradagem, realmente, cara. Os VJs se ajudavam, um assistia programa do outro, trocava muita ideia. A gente conversava muito com quem escrevia os textos pra gente, saca? Então, era um negócio muito bacana. Legal. Você ficou... o tempo que você ficou lá, você chegou a receber propostas de emissoras de TV aberta? Recebi. Por que Bandeirantes. Porque eu falei assim... Porque alguns dos seus colegas caíram nessa tentação, você Sim. está entendendo? A gente pode citar Zeca Camargo, Maria Paula... A maioria. A maioria caiu nessa tentação. Eu sei o porquê, posso te explicar por fácil favor. assim. Por favor. Do MTV, a maioria entrou pelo TV. Tava ali por causa da carreira televisiva. Eu entrei por causa do você M. colocou do M. Eu não tava nem aí se eu ia aparecer na câmera ou não. Só do fato de eu estar trabalhando com música, pra mim era o que se completava. Então aí eu acho que tá a diferença, sacou? Eu era um apaixonado mesmo. Aí dá Os outros diferença. pensavam numa carreira televisiva. Aí se eu tivesse pensado numa carreira televisiva... Como se a MTV fosse um trampolim para uma outra... Exatamente. Perfeito. Porque eu poderia fazer um programa de infantil na Bandeirantes, na Globo, entendeu? Eu nunca pensei nisso. Eu não era a minha intenção. Quando eu entrei na MTV, eu queria trabalhar com música. Eu falei assim, pra que eu vou trabalhar em um outro canal que não é especializado se eu tô no canal que me viabiliza... Que faz todo sentido, inclusive, da tua vida pregressa. Exatamente, né? cara. Culminou ali, sabe? E a gente tinha um acesso a bandas que nunca mais eu vou ter também. E acho que poucos canais vão ter. Porque as pessoas conheciam mais, os artistas estrangeiros conheciam muito mais a MTV, que era uma empresa internacional do que a Globo. A Globo eles nunca... Sim. Então, quando perguntavam, vocês querem fazer a entrevista pra Globo ou pra MTV? MTV, obviamente. Perfeito. Não, perfeito. Por que algumas pessoas, algum desses... Desculpa, perdão. Por que alguns desses VJs, por exemplo, saíram meio mal ali da MTV? Você saiu mal de lá, você saiu muito ressentido de lá. Por que isso aconteceu? Eu saí ressentido porque eu não fiz por merecer. Eu estava no meu auge de popularidade, fazia meu trabalho muito bem, nunca atrasei, nunca dei motivo nenhum. E foi uma antipatia da chefe, de uma chefe que assumiu ali, que eu comecei a conflitar com ela, porque eu achava que eu não devia tantas
tantas justificativas, sabe? Quanto ao meu cabelo, a maneira que eu falava. Eu já estava lá há 6, 7 anos, entendeu? Então, Isso coincidiu, de uma certa forma, com o... Na verdade, não existe coincidência, né? Isso teve a ver, por exemplo, esse conflito que você teve lá, esse conflito pessoal, teve a ver com o redirecionamento que a MTV teve claro, na época? Claro. Foi uma coisa que eu discordei desde o começo, tanto que eu criei um programa chamado Hermanos MTV antes da banda, que era um programa que eu queria tocar música latina. E eu tocava Fabulosos Cadillacs e tocava Spinetta e tocava... Soda Stereo. Soda Stereo, tinham boas bandas. E aí começaram a pedir pra eu tocar Shakira, pra eu tocar... Sabe, o PV, mais CC, eu sim. comecei a já... Aí o Gastotal, vamos incluir o Nickelback, sabe, começou... Eu realmente, eu discordei, mas não foi o caso. Eu fui mandado embora por uma questão de conflito com... Então, mas uma chefe. Foi bem claro isso. então, Não só eu, como João Gordo, como o Rodrigo. Sim, todos sim, o João também culminaram. falou, é. O Rodrigo também Pifunk, sabe? Foram Tá. pessoas que brigaram com a mesma pessoa. Tá, eu sei quem é essa pessoa. Que foi a pessoa que fundou a MTV. Essa é a minha vingança. Pronto, A falei. gente não vai falar o nome aqui, mas eu sei quem é. Falei, obrigado. Se bem que se quiser, a gente pode falar aqui, não tem problema nenhum. Pode falar o que você Não, quiser, não cara. tem problema. Eu não devo nada a ninguém, Isso, eu tô muito em paz com o meu passado. Essa pessoa a que o Gastão está se referindo, certamente é a Cris Lobo, né? Sim. Cris Lobo, que foi diretora, né? Foi diretora. Da MTV. Gastão, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você. Você acha que o declínio comercial de certas bandas aconteceu exatamente quando a MTV deixou de ser relevante? Eu acho. Muitas bandas Aqui no perderam Brasil, espaço, por eu exemplo, acho. lá fora também, por exemplo. Até a MTV começou aqui no Brasil, perdeu relevância demoraram muito para tomar algumas atitudes. Por exemplo, a revista da MTV, imagina, um veículo como a MTV, tendo Abril pelas costas, né? Demorou 7, 8 anos para ter uma revista. Foi muito tempo, uma gravadora. Faltou um pouquinho de visão ali. Perfeito. E eu acho que muitas bandas se destacaram em razão de ter um bom veículo para mostrar. E ao mesmo tempo, quando esse veículo foi deixando de ser relevante, essas mesmas bandas se aproveitaram daquilo, começaram a perder a relevância, né? Isso não tenho dúvida. Várias bandas foram se afundando por causa disso. Tanto que muitas bandas também não conseguiram retomar aquele sucesso que tinham quando a MTV estava no auge. Perfeito. Você acha, por exemplo, que quando esse panorama vamos dizer assim, de finalização da importância da MTV, aqui no Brasil especificamente, ela de alguma forma ela contribuiu para que a música popularesca brasileira assumisse esse... Eu acho, sem a menor pretensão, assim, mas a MTV educava de uma certa maneira. Ela dava alguns parâmetros. Sim, né, a tua presença lá era exatamente isso. Só que a gente tentava, né, lançar algumas coisas boas. Então, com a ausência disso, eu acho que as pessoas ficaram expostas à radiação da música. Você falou agora há pouco que todos os discos que você comprou, tudo que você estudou de música fez sentido quando você foi para a MTV. Você lembra o exato momento da tua infância, da tua adolescência, em que você parou, você olhou no espelho e falou assim, cara, música vai ser a minha vida. Você lembra exatamente desse... Eu posso te falar quando foi, eu não sei se foi 4, 5 anos, mas era Bebop Lula, Jim Vincent. Eu fiquei apaixonado por aquela música e minha mãe comprou o compactinho que eu não tenho, infelizmente, assim. Cara, eu pedia toda hora, bota Blob Lula, sabe? Ficava Blob Lula. Pela coisa da... Ali eu percebi que era uma coisa diferente. E aí, outra coisa que coincidiu também, em 1977, Don't Stop, do Fleetwood Mac. Eu ouvindo na rádio, foi a primeira vez que me chamou a atenção para guitarra. Então aí foi a segunda fase. A primeira, Bebop Lula, que eu falei, música é minha paixão. Na segunda, guitarra também é uma paixão. Também, além de ouvir música e consumir, eu também quero tocar. Então acho que foram os dois responsáveis, o Gene Vincent, sem saber, e o Fleetwood Mac. E você teve uma banda com o Zic, do Era Donal, que era o nosso grande amigo. Aí você conseguia conciliar banda e... Era difícil, porque na época a MTV tinha uma postura, você não via encontros de DJs, eles deixavam... Era uma outra postura, não é que nem a Globo News, por exemplo, que sempre está exaltando os seus apresentadores. Sim. A MTV tinha uma conduta de esconder atrás do pano. É verdade, isso é assumido mesmo. Então, a gente não tinha tanta
tanto espaço assim para, sabe, para aparecer. Quando eu tinha banda, por exemplo, a gente não podia, o nosso clipe não podia tocar na MTV. Não podia? Não podia, cara, é inacreditável, né? Talvez porque Eles achavam que poderia- corporativismo? Mas poderia passar essa imagem, então quem tinha Três Hombres não era executado, todo mundo que tinha Sim. banda ali não tinha seu videoclipe, e depois mudou isso, né? Depois a MTV percebeu que os apresentadores eram importantes e começou a fazer programas juntando todos e dando espaço, incentivando até alguns apresentadores a se tornarem músicos, né, cara? E na nossa época não. Então a banda era um caminho paralelo, eu vou te falar, eu me aproveitei muito pelo fato de estar na televisão, levava muito a sério a banda também, mas eu sabia que era um caminho muito mais árduo pelo tipo de som que a gente fazia de conseguir algum destaque comercial. Então meu investimento primordial era a televisão, Sim, era essa... sim. Era o foco, né? Não que fosse tão secundário, entendeu? Tinha muita importância, mas não era meu Não foco. era, não era como- como- Eu tinha uma banda, desculpa, eu tinha uma banda também que acho que você não sabe, com o Buscapé, Ricardo Buscapé, Confessori. Ricardo mesmo? Confessori do Angra, a gente teve uma banda no colégio, que era o Witchcraft. É mesmo? Que foi a primeira banda que eu tive, que era uma banda de speed metal lá em 1982. Speed metal. Speed Pô, metal. o Confessor era o cara certo pra isso. Imagina, né, cara? O outro era Henry Ho também, que Henry Ho, Henry Ho era o guitarrista solo, eu era a base que de hoje, Henry Ho. inclusive, ele é um luthier, Luthier de um cara que primeira. manja. O Henry Ho foi meio colunista na cover guitar, um cara muito gente boa. Era essa turminha. Ô, Gastão, quando você saiu da MTV, você se sentiu meio perdido? Tipo, o que eu vou fazer agora? Não, porque eu tive muita proposta. Eu tive pelo menos umas 5 propostas boas de canais, de programas, mas eu quis tirar aquele meu semestre sabático. Perfeito. Então eu me mandei 6 meses, viajei para estirar a cabeça e eu tinha 2 propostas que tinham me tentado antes de eu ir viajar. E eu deixei as 2 em suspensão, uma era para Record, Pela pelas grana? possibilidades profissionais, e Ah. a outra era a Cultura, que profissionalmente não era tão bom, mas me abriria um espaço para fazer um... E conceitualmente falando, tinha muito mais a ver com você. Exatamente, cara. Daí eu fui na Record, tive uma reunião, saí de lá, fui pra Cultura, tive uma reunião, falei, vou ficar na Cultura. Musicals. Musicals. Eu me identifico muito mais com isso. Eles me abriram a porta para fazer um programa tipo nos moldes do Fábrica do Som, que foi um programa ali no começo dos anos Sim, 80. com o Tadeu Django. Tadeu Django, que era fundamental, que era um palco ali para diversas ramificações da música. Foi importantíssimo aquele Ele foi programa. um pioneiro, na verdade, o Fábrica do Som. Foi, não foi? Foi. Chegou a ir lá, não, Foi, pessoalmente? foi, Sensacional. foi, sensacional. E a gente tentou reeditar aquilo, até eu pedi a bênção lá do Tadeu Django para isso, a gente Sim. tentou reeditar aquilo. Então, quer dizer, aquela proposta de eu poder fazer um programa nesses moldes, trazendo 4, 5 bandas pro programa, música ao vivo e tal, e fazer um programa, sei lá, na Record, ganhando triplo, eu fiquei na Cultura. Que foi, na verdade, o que o João Gordo acabou indo lá pra Record, né? Exatamente. Mas você vê que o João Gordo, ele foi lá na Record com uma promessa de uma coisa que, na verdade, não se concretizou, né? Exatamente. Você, por que o musical chegou ao fim? Porque eu fui para Florianópolis. Eu tinha um problema que o musical estava 4 anos no ar, ele estava estabilizado, era um voo... Na grade ali, né? Estava ali na grade, bonito, mas, cara, todo dia eu enfrentava 4 horas de trânsito, pelo menos, porque minha casa era bem longe da Cultura, então todo dia eu saía da Cultura na hora do rush, o portão de saída da garagem é na Marginal. Na Marginal. Então eu ficava parado, eu ficava lendo livro, ficava tocando, fazendo exercício de bateria na... Num dos dias, você, inclusive, você leu Guerra e Paz do Guerra e Paz. Tolstói Num desses trânsitos. 1.400 páginas numa noite só, imagina. Aquilo me perturbou. Porque eu falei assim, não adianta eu estar aqui empregado e não ter qualidade de vida. E eu sempre tive aquela noção de qualidade de vida. Eu falei, eu vou morar um dia no Paraíso. Para mim, o Paraíso era Florianópolis. E eu pedi demissão da Cultura e fui para Florianópolis. Na cara e na coragem. Perfeito. Você teve um programa de rádio lá? Tinha um programa de rádio. Logo que eu cheguei, eu fui convidado a fazer um programa de TV. Ah, óbvio. Na TV Óbvio. principal lá de Florianópolis. E tinha a rádio, que era a Atlântida, que era uma rádio que... Era uma rede, né? Que lá do sul Isso, inteiro. isso, exatamente. E eles me chamaram para me oferecer um programa para fazer 2 horas no sábado, tocando o que eu quisesse. Então aquilo já me... Pô. Quer dizer, eu saí daqui... Quer dizer, 2 teoricamente meses você eu tava... estava num paraíso, você curtiu bastante essa vida de Florianópolis? Fiquei 8 anos também, é quase a repetição da minha carreira na MTV. 8 anos lá, 4 anos na Cultura. Na verdade, o que eu estou sentindo é que você obedece a ciclos, né? Você tem uns ciclos de 7, 8 anos, né? 7 Year Itch. Exatamente A isso. coceirinha dos 7 anos. E aí o que te trouxe de volta? Cara, uma motivação não foi uma coisa alegre, foi o falecimento do meu pai, ele ficou muito doente, então Lamento. eu comecei a voltar, minha mãe, e a partir dali eu achei que, sabe, é o meu lugar, se eu quiser alguma coisa profissional, se eu quiser trabalhar com o que eu gosto mesmo. Eu tive bar, né, em Florianópolis, também foi uma Teve experiência bar em que Florianópolis? existe até hoje, chama Célula.
A maioria das bandas tocam lá, as bandas alternativas, eu fico muito feliz com isso. O Cadáver foi lá para tocar lá, sabe? Então, esse tipo de banda tocam lá. E foi a coisa que eu fui lá e colei o piso, saca? Então foi uma coisa que também foi muito importante para mim, essa experiência de ter uma casa noturna, ter uma casa de shows. Mas pouca gente sabe, porque as pessoas tendem a glamorizar quem é dono de bar, descolado da vida noturna. Cara, é um trabalho... glamour zero, glamour, né, zero, o dia seguinte está lá sonado, contando cerveja na geladeira, é isso aí. E fiscal batendo, nota fiscal, são pesados. Eu conversei uma vez com o Barcinski sobre isso, o Barcinski era dono. Também. Ele falou, cara, é um tempo de pesadelo, cara. O cara, qualquer coisa, olha, tem uma bituca aqui no chão, simplesmente eu vou ter que te multar, e aí? Como é que a gente fica? Como é que eu não compactou com isso, nunca dei um tostão para eles. Aproveitando esse mote, você acha que a corrupção está enraizada no DNA do brasileiro? Infelizmente, cara, em todos os sentidos, né? Desde o passar na frente da fila, né? Sempre tem... Infelizmente, é uma coisa que... Eu vi o ministro Supremo que a gente viu, o Barroso, não? O Barroso. O Barroso falou, o ministro Supremo falou uma frase que o Brasil é um país de ricos delinquentes. Eu achei brilhante, velho. Porque é exatamente isso, meu. Não só... A criminalidade não está só nas camadas mais baixas, de jeito nenhum, nas camadas mais baixas, só que muda o tipo de crime. É lavagem de dinheiro, Você tem diferentes níveis de crime, mas crime o tempo todo, né? Exatamente, cara. E no show business e na televisão a gente vê muito isso também, né? Muito. Cara, isso foi uma postura minha desde o começo, desde a MTV. Vocês cobrem. Mas assim, meu programa é de rádio. No musical, a gente nunca recebeu um tostão para tocar qualquer banda que fosse. Se a banda fosse boa, ser legal, né? Se a banda fosse boa, não precisava pagar porque ia ser boa. Se a banda fosse ruim, não adiantava pagar porque não ia tocar. Então, quer dizer, isso para mim eu acho que acaba estragando demais a arte. Isso acaba, né? Ela tinge a arte ali com, sei lá, com valores que não... Você teve programa de rádio aqui na Kiss, o Gasômetro, que é um programa sensacional. Você tem o seu canal, o Casagastão, que é sensacional também. Não estou falando isso da boca para fora, porque realmente eu acho isso mesmo. Você vê uma relação entre esse pântano de honestidade que a gente vive com essa burrice generalizada que a gente vive? Há uma ligação entre uma coisa e outra, na tua opinião? Cara, é uma boa pergunta, né, cara? Se a gente também é responsável de uma certa maneira ou não? De uma certa forma, sim. Então, eu não me considero, porque eu acho que você e várias pessoas sempre cumprimos nossa missão de exaltar aquilo que a gente acredita. E meter o dedo na ferida do que é ruim. Eu acho que o grande vilão, que seria uma coisa que a maioria... Você sabe o que eu penso? Você falou assim, mas será que a gente tem a nossa responsabilidade? E eu digo que talvez sim, no sentido de que de repente a gente poderia fazer mais do que a gente faz. E a gente... não consegue. Cara, que o grande vilão que a gente pode apontar aqui é uma coisa que também pode ser muito benéfica, por outro lado, que é a disponibilidade das coisas para as pessoas, que tornam as pessoas preguiçosas. Né? Quantas bandas você não leu ali o nome, você demorou meses para ouvir, né? E eu acho que essa coisa, as pessoas têm isso desde o cidadão que mora em São Paulo, que, como ele mora aqui, ele não aproveita das coisas que tem aqui, porque as coisas estão aí. Tá muito eu vou fácil, no MASP, porque o MASP tá ali, qualquer hora que eu quiser, eu vou lá no MASP, você entendeu? Essa disponibilidade de você ter tudo no Spotify, cara, as pessoas acabam tendo bilhões de músicas e não consomem E não tem nada. tudo. Não tem tudo. E não tem nenhum, tudo, porque você vai procurar certas coisas ali, bicho, também aquelas coisas obscuras que a gente adora. Tem nada. Não tem nada disso, tá entendendo? E, cara, Netflix também. Eu ia jogar fora meus filmes, ainda bem que eu não joguei minhas séries, porque não tem nada do que eu tenho, tem ali. As pessoas vão na minha casa e falam assim, mas peraí, você tem DVD ainda? Eu falei, claro. Claro. E vou falar uma coisa pra você. E se bobear, eu vou acabar comprando Laserdisc agora, porque, cara, você vai em certos lugares... Cara, pra quem não sabe, Laserdisc era o pai do CD, o pai do DVD, aliás, porque era um formato de vinil, aquela coisa prateada, evidentemente, que tinha uns shows maravilhosos. E hoje você vai... Às vezes você passa em algum sebo, você vê o Allman Brothers no Beacon Theater, em LD...
R$15. E assim, e o som e o vídeo, o áudio e a imagem eram sensacionais. Só que você não encontra mais o aparelho. Essa é outra coisa que as pessoas não ligam hoje, a qualidade da imagem, Ninguém a qualidade tá da nem gravação. Porque você vê no celular, você ouve em condições que você não bota aquele fone, né? Você não... Então, eu acho que... Não, a gente bota. A gente ainda A bota. gente bota. E outra, e as pessoas não sabem que, assim, que a qualidade do que você ouve no Spotify não é a mesma que você ouve no CD. Sem dúvida, cara. E no vinil, então, nem se falha. Mas por que você acha que as pessoas perderam o interesse em ouvir música com atenção e agora eles fazem isso com suas trilhas sonoras para uma outra atividade que eles estão fazendo? Por que as pessoas perderam o interesse de ouvir música? Cara, acho que ouvir música para valer, concentrada. Eu acho que muita gente vai falar que não tem tempo, né? É uma ótima desculpa. Pô, eu não paro mais para ouvir um disco inteiro porque eu não tenho tempo. Porque eu acho que é mentira, porque as pessoas ficam falando coisa ali. Eu acho que elas perderam interesse justamente porque tá tudo aí. Então dá aquela impressão de, o dia que eu quiser ouvir um Uriah Heep, eu boto ali no Spotify, eu ouço tudo, daí um dia eu paro, sabe aquela coisa que nem sou eu no Facebook, um dia eu respondo. Tá. Às vezes, e eu vou lá e vou protelando, e no fim você acaba não consumindo nada, você acaba não fazendo nada. Então eu estava falando com o Benegão outro dia da importância de você botar aquela experiência mesmo, de ser uma experiência sensorial de você ouvir música. Né? De você botar um disco. Quase sacerdotal, meio ritualístico, né? É isso. A mídia ajuda porque é uma coisa que você, né, tá na tua mão, palpável. É diferente. Talvez no Spotify também funcione. Você deu play ali, bote fone e mergulha aqui. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma. Eu acho que essa submersão assim na música como um ritual sagrado. Você lendo as letras, olhando detalhe de capa. Nelson Brito falou numa entrevista agora para nós, ele fala assim, você ficava olhando o disco, as fotos, esperando elas se mexerem. Eu achei perfeito isso, cara, porque a nossa única referência de imagem era a foto. A gente não tinha os vídeos. Pô, você pegava aquelas capas do Roger Dean do Yes, cara, era uma coisa viagem. Você fala hoje pra molecada, ninguém tá nem aí com esse cara, mas assim... Molly Hatchet, que tem uma capa ali. Sim, saca? sim. Eu ficava olhando na vitrine, era tudo que eu queria, sei lá. Você ainda tem prazer de comprar discos? Tenho absoluto. Vinil. Eu não compro mais CD, não compro mais nada. A única coisa que eu compro é vinil. Agora ficou mais prazeroso ainda, porque antes eu comprava maior quantidade. Hoje não. Hoje, para comprar um vinil, tem que ser aquele que eu olho e falo, putz, edição, vinil branco, capa dupla. Sacou? Aí eu compro. E é um prazer. Minha esposa me acompanha quando chega uma compra que eu fiz no Mercado Livre, por exemplo, parece uma criança, cara. Chega aquele pacote, sabe? Você pega a faca aí e a vai Bia abrir. chega e olha pra você e fala assim, cara, eu casei com um moleque, né? Eu comprei um boneco, né? Casou com um moleque. Mas eu penso, aí eu tenho uma ótima frase de Rudolf Schenker, que ele me falou. Ele falou assim, eu acho muito estranho nas pessoas que elas acham que quando você chega numa determinada idade, uns 50 anos, você vai deixar de ser tudo aquilo que você foi e passa a ser outra coisa. Não, você tem que usar um terno, você não pode mais usar uma camiseta de rock. Cara, eu vou ser sempre isso, eu vou estar com 80 anos se eu chegar lá, eu vou estar com a mesma camiseta do Damage, porque eu não vejo o menor sentido em deixar de fazer isso. E ainda ter o mesmo prazer de botar o disco do UFO lá, o Rock Bottom. A gente não está querendo parecer moleque, a gente simplesmente está mantendo o que a gente sempre foi. Exato, a gente está se mantendo... A carcaça vai envelhecendo, É né? isso, Mas cara. a gente então não... aqui ninguém tá usando camiseta de rock porque quer parecer moleque, porque quer... Não. É uma coisa que eu sempre fiz, cara. Não sei fazer outra coisa. Beleza. Ô Gastão, você agora, você tá com o Casa Gastão e estamos, né, num outro tipo de mídia, vamos dizer assim. E é complicado ainda para você entender como é que funciona. Para mim ainda. Essa coisa do YouTube ainda para mim é uma coisa que é um mistério que guarda uma série de detalhes que é meio incompreensível. Como é que você lida com isso, com o fato... Tudo bem que você tem uma experiência televisiva e tal, mas assim, como é que você lida com esses parâmetros de audiência, esse tipo de coisa? Isso é uma coisa que importa ainda? Então, é importante para você conseguir subsistir disso, né? Mas hoje tem coisas extra ao nosso trabalho, que seria o trabalho de curadoria, o trabalho artístico, que são tags, tagueamento, sabe? Umas coisas assim que eu não faço a menor ideia, que eu luto para... E eu sei que isso aí acaba influenciando muito na divulgação do seu vídeo. Então, eu aposto que você, não sei como é que funciona, mas a gente perde muito espaço por causa disso, por não saber fazer essa outra parte direito, entendeu? Porque tem uma parte... não sei se é a parte técnica é a palavra, mas é a parte algorítmica. Isso, algoritmos. Da coisa que, pra mim, por exemplo, que eu sou um velho, eu não consigo entender isso. Eu também não consigo, eu não sei usar os artifícios que a maioria dos youtubers usam, saca? De títulos, eu não sei usar isso, cara. E, aliás, eu acho também que surgiram termos lamentáveis, que ainda bem que a gente é pré tudo isso. Influencer é um dos termos mais babacas e mais... Não, digital influencer. Digital influencer é na
Porra, viu? É muito pretensão demais. Você sabe que, né? inclusive, por exemplo, eu entrei tarde no YouTube justamente porque eu não queria ser confundido com youtuber. É isso. Teve uma época que teve uma febre, bicho, que qualquer moleque retardado, você perguntava, o que você quer ser? Não, eu quero ser youtuber. Você quer ser youtuber pra fazer o quê, ô moleque? Aí dá um tapão na cabeça, sabe? Que as pessoas associam o youtuber como a nova estrela da novela. Então essa coisa de influenciador digital também, isso pra mim é uma bobagem. Eu também acho, cara. Porque assim, a partir do momento que você se deixa influenciar por um influenciador digital, você é um idiota. Simplesmente isso, você tá entendendo? Né? Tipo, compre esse batom. Olha, hoje eu tô usando Cara, eu vejo umas meninas fazendo, olha, hoje eu estou usando um perfume da coisa. Meu, que isso? Milhões de views, né? Milhões de views. Você acha que isso vai chegar uma hora que vai ter um fim? Essa ditadura digital vai ter um fim, cara? A gente vai voltar para algum outro... O fim pode estar até próximo, sem querer ser catastrófico aqui. Mas, por exemplo, essa nova legislação que foi aprovada lá no mercado comum europeu, que é o artigo 13, que as plataformas que divulgam conteúdo se responsabilizam pelos direitos autorais do conteúdo. Isso é uma loucura, porque eles repassaram para quem produz, para nós. Sim. E a gente não pode usar um videoclipe, uma foto, que a gente pode ter o nosso vídeo bloqueado. Você teve um problema sério com isso no teu canal. 145 vídeos bloqueados. Bloqueados. Sem poder fazer nada. Assim, tira os vídeos, a gente não quer que você use. 8 vídeos do Pantera, apaguei um por um, só que você apaga no editor do YouTube, que não é a mesma precisão. Né? Então fica um programa, você vai lá e mutila seu programa para ele continuar. Então, mas a justificativa que deram foi isso, foi a inclusão de clipes. Cara, 10 segundos que eu copio do YouTube numa imagem ruim. Então, acho que se eles cobram para isso, então eles deveriam mandar melhor qualidade, eu poderia usar o vídeo inteiro, se eu quisesse, concorda? Aí eles poderiam bloquear. Só que o lance do bloqueio do vídeo é assim, se você tiver uma foto no meio de um vídeo de 30 minutos, eles podem bloquear aquela foto. Só que bloqueando aquela foto, eles bloqueiam o teu vídeo inteiro. Cara, que doideira. Então você trabalha... Isso. Eu fiquei um pouco perdido agora, porque os nossos vídeos eram muito ilustrados. Sim. Eu fazia questão disso, porque eu acho que é importante você ressaltar com a imagem aquilo que você está falando. Acho que aproxima mais, deixa mais fácil, mais palatável para as pessoas. Uhum. Agora eu estou meio perdido, porque eu fico com medo de usar um videoclipe, cara, por incrível que pareça. É inacreditável. Talvez seja o lance, talvez seja um pouco mais... vamos dizer assim, saudável para nós o uso de fotos. Talvez as fotos sejam... Mas mesmo se entrar essa lei, mesmo uma foto, mesmo minha tatuagem do Bloister Cult aqui pode ser bloqueada. Então, quer dizer, quem lida dá aula de música na internet, ou quem faz crítica de filme, de cultura pop em geral, você vai falar do filme e você não vai poder botar uma imagem. De repente, nem o pôster, cara. Pois é, mas... É um tiro no pé. Porque as pessoas usam o YouTube e usam essas mídias justamente para essas plataformas. Para realimentar financeiramente. E para você assistir aquelas coisas que você quer, o vídeo que você nunca viu. As pessoas não vão poder mais divulgar, as pessoas que poderiam... porque a gente está contando história de bandas que não tem... que os caras já morreram hoje em dia. É mais um trabalho de resgate histórico, documental. É mais um trabalho documental e arqueológico quase. Arqueológico. Né? Só que o YouTube não faz a menor distinção, cara. Se você está fazendo um trabalho arqueológico, você está usando o vídeo da Anitta ali... Tanto faz para ele. Bloqueou e é coisa de gravador. Bom, isso nós jamais teremos problema com isso, né? De colocar vídeo da Anitta. Coisa. Vem cá, já que a gente está falando sobre isso. Hoje a gente tem, no Brasil, uma série de artistas com ótimas assessorias de imprensa, que plantam noticinhas diárias nos grandes portais, não sei o que, blá, blá, blá. A fulana... está tomando um chá de camomila agora para um novo regime, fulana está agora pintando o cabelo, não sei o que, blá, 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 blá. Tá lavando o Você carro pensa novo? Que eu não vou dar o nome aqui? Claro que eu vou dar o nome. A Anitta é o exemplo máximo disso. A Anitta e Sabrina Sato. Você pode reparar que você vai nos portais de artistas, celebridades, esse tipo de coisa. Cara, todo dia tem uma notinha. Incrível. Sim, Sabrina Sato posa com a sua filha. Sabrina Sato posa com a sua filha do outro lado da coisa. A Anitta, por exemplo, tá bombando, tá quase estourando internacionalmente faz 3 anos. Você tá entendendo? Me fala uma coisa, Gastão. Hoje, o meio artístico, ele se vale da burrice das pessoas para obter uma popularidade maior, comparado com o que acontecia, por exemplo, na tua época de show business, né? Só vou mudar a palavra, se vale da preguiça das pessoas, né? Porque burrice eu acho que é um pouco pesado, porque nem sempre a pessoa que não gosta de um estilo, ela necessariamente não tem cultura, né? Então,
Mas as pessoas são, em geral, preguiçosas. Eu falo com muitas pessoas que... O que você está ouvindo aí? Ah, eu gosto muito... O que você gosta de música? Ah, aquela música lá, sabe? Aquela lá. Porque, assim, realmente não faz a menor diferença para essas pessoas. Eu acho que a gente que considera a arte mais relevante. Eu acho que a maioria dessa molecada que consome o funk ou esses ritmos mais populares não liga a mínima para a arte. Eles acham muito mais importante. As pessoas não sabem nem ler. Eles acham muito mais importante estar cantando junto à música para não ficar de fora na festinha. Se bem que. Que nem música de carnaval. Quando você vai lá no carnaval e você não conhece nenhuma música, você vê todo mundo cantando, você acaba aprendendo aquelas músicas que são fáceis. Mas também não vamos restringir isso também só esse universo do funk, porque, por exemplo, o fã do Los Hermanos, os fãs do Los Hermanos também, que é uma outra raça das mais abomináveis. São chatos. Você tá entendendo? Que são muito chatos mesmo. Aliás, é até engraçado, e esse pessoal fica cantando as músicas o tempo todo. Cara, foi ver uma vez o show do Los Hermanos, é uma experiência que é inenarrável, assim, o terror que é. Mas eles têm um conhecimento musical, Marcelo Campos, você vai falar com o Amarante, são pessoas muito cultas, sabe? Que sabem... Eu acho bem diferente dessas outras que são... São péssimos instrumentistas, você tá entendendo? Mas assim, sacou? Mas tem uma cultura musical ainda... Mas essa devoção que o público tem com esses artistas... Ela é hoje, você acha que ela é hoje de uma maneira muito mais desmedida e muito mais inconsequente, assim, do que era antigamente? Cara, assim? eu tava vendo os Beatles ali, as meninas fazendo pipi, né? O cara falava que eles entravam ali no Cavern Club, era o cheiro insuportável de urina. Então acho que essa devoção, de repente, ela só mudou um pouquinho, porque as meninas estavam acampando lá no BTS agora, né? 3 meses. 3 meses acampando. Mas a culpa é dos pais. Então, aí eu também acho. A culpa é dos pais. Mas eu acho que esse tipo de devoção desmedida começou com o Rodolfo Valentino, cara, né? Que as pessoas choravam, que se descabelavam. Então eu não sei se isso mudou muito a intensidade. Hoje eu acho que tá mais claro. Mas desde o começo ali da história da música, as meninas lá no Elvis Presley arrancavam o cabelo. Incrível. É hormonal, né? É hormonal, acho que é uma coisa da juventude. É assim. Hormonal. Depois, olha, você que tem esse tipo de comportamento, fica tranquilo. Você, pai, mãe, tá desesperado que a sua filha tá histérica por K-pop, por essas outras porcarias, fica tranquilo, isso passa. Mas eu vou te falar, cara, a carência de uma MTV hoje em dia é justamente aquela filtrada para essa molecada, que eu aposto que muito moleque que tá ouvindo hoje esses ritmos nem gosta tanto, ele só tá ouvindo porque ele quer ser parte do todo e quer conviver com os amigos. Se ele fosse bem orientado, como eu vejo muitos moleques aí que os pais gostam de música, ele também talvez estivesse consumindo uma música melhor, entendeu? Haveria espaço hoje para uma emissora como era a MTV antigamente? Eu acho que... Porque a MTV hoje é de chorar, né, cara? Você assiste... Uma vez falaram uma frase pra mim que é muito boa, cara. Se te dessem a chave da Amiba, que é a maior loja de vinil do mundo, e falasse assim, ó, tem 10 minutos pra pegar o que você quiser. A maioria das pessoas ia ficar parada na porta olhando e não ia pegar um disco, cara. Porque elas não saberiam o que pegar. Então acho que a nossa função, a função dos nossos canais... Eu entraria com uma retroescavadeira. Eu também, né? cara. Vamos alugar uma retroescavadeira, o que couber dentro da coisa... Tá ótimo. Mas as pessoas, é que nem o Netflix, é que nem hoje você vê um filme, tem milhões de filmes, tem milhões de séries, mas você perguntar para uma pessoa o que você vai ver, dá uma dica para mim. Então acho que a nossa função hoje é justamente esse filtro e essa curadoria. As pessoas que gostam da gente, elas vão querer saber o que eu vi. Porque elas não sabem, porque assim, não é nem por desconhecimento, nem por burrice, não, por nada, porque não tem tempo de pesquisar. Então elas se utilizam dessas pessoas que nem nós, que gostam, que acreditam no nosso gosto. Então, se você falar bem de uma banda, talvez a pessoa vai correr atrás, entendeu? Ou, no meu caso, o contrário, né? Quando eu falo mal de uma banda, a pessoa vai, se o cara falou mal é porque é legal. Mas é positivo também. É positivo também, porque você leva a discussão. Você acha que hoje é a grande burrice que o rádio comete? A rádio ainda... A gente sabe... Cara, outro dia nós tivemos uma notícia que a Rádio Globo, por exemplo, dispensou uma série de profissionais porque eles não conseguem fechar as contas, esse tipo de coisa. Você não acha que isso é uma grande burrice das rádios, que as rádios não perceberam ainda que o que vai mantê-las no ar é exatamente essa proposta de programas específicos, essa espécie de curadoria que você faz, e não essa coisa de parada das 10 mais, que isso sempre foi uma mentira, foi um jabacolê sem vergonha. Você acha que falta às rádios ainda esse tipo de percepção? Eu acho, porque os dirigentes estão viciados nos modelos antigos, cara. Que nem as TVs, né? Estão tentando se adaptar agora, mas as rádios ainda vêm aquele modelo do top 10. Peraí, tá caindo a audiência, vamos tocar o Stairway to Heaven, meu. Bota a música que as pessoas mais... Então, mas isso não faz mais sentido, porque a pessoa tem a sua própria rádio no celular. Eu acho. Né? O Kid Vinil fez uma experiência com a Brasil 2000 uns anos atrás, ele fez uma rádio bem independente. Deu errado.
Eu acho que hoje em dia aquele modelo que ele fez talvez desse muito mais certo. É. Porque as pessoas hoje estão buscando mais o diferencial. Ela não precisa mais ouvir a rádio para ouvir as músicas que estão aí à disposição sempre. É como o jornalismo, por exemplo. Hoje eu acho o jornalismo mais essencial do que em qualquer outra época. Também. Porque nós estamos vivendo uma época de fake news tão grande, é tanta mentira, que a pessoa, para ela saber o que é que está realmente acontecendo, ela tem que buscar uma fonte idônea. É isso. É isso. No rádio, A mesma coisa, cara. Tanto que os podcasts estão começando a ocupar um espaço que as rádios deveriam estar ocupando. Eu acho que o podcast está sendo visto como algo muito mais interessante no futuro do que as próprias rádios. As rádios que eu tenho acompanhado estão fechando as portas. Sim. Mesmo. Mesmo. Mesmo, infelizmente. E o que, de uma certa forma, o que eu e você fazemos é um videocast. É um videocast. Só que, né? É isso. O que a gente está fazendo agora aqui, o que você está assistindo agora, é um videocast. Com muito mais liberdade, porque a nossa liberdade de opinião a gente não mede, né? Se você trabalha num canal, você ainda tem que seguir umas restrições e tal. Então, acho que esse é o nosso trunfo ali na internet. Se você quiser falar do The Tubes, uma banda que você vai falar do The Tubes, está tudo certo, entendeu? Pois é, exatamente. Antes de continuar com esse papo, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai e mãe e está absolutamente preocupado com o futuro dos seus filhos num planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e nojento. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio à ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Fundamental, velho. A gente tá nessa até o... Obrigado, meu amorzinho. A gente sempre coloca isso. Meu, acho fundamental, velho. Eu parei de comer carne por pena dos É bichos. mesmo? Eu não... Já viu algum vídeo já de abatedouro? Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você. Tem um DVD do Morrissey, que nos extras, ele coloca cenas de um documentário de uns caras no coisa. Fora de brincadeira, eu sou um carnívoro nato. Eu parei de ver o vídeo na metade. Falei, cara, não vai dar. Senão eu vou ficar comendo verdura o resto da minha vida. É muito triste, cara. Aliás, Meat Murder, pra mim, o cara já tava... Ele já era vegetariano há uns 3 anos ali. A música é de 85. É um negócio... Impressionante. Pessoal, esse então foi o papo espetacular que eu tive aqui com o Gastão. Uma figura muito legal. E eu quero encerrar esse papo com uma pergunta... Pode parecer meio boba, mas eu acho que você vai entender o porquê que eu vou fazer esse tipo de pergunta. Gastão, para a gente terminar esse papo sensacional, o que é que o Gastão de hoje falaria para o Gastão que acabou de entrar na MTV? Se você encontrasse com você mesmo na rua, o que você diria para ele? Cara, continua nessa, vai fundo aí que trabalhe com a sua paixão, isso é o principal, velho, o principal. Nunca liguei para uma segunda-feira, te falei. Chegava no meu trabalho 4 horas e falava, nossa, cara, já passou tão rápido, né? Quando você está num trabalho que você não gosta, o tempo não passa. Então, essa é a coisa que eu falaria para mim. Cara, você está acreditando, é isso que você gosta? Você percebeu que a música é a tua paixão, é a tua vida, é o que você fala com um sorriso na boca? Continue nessa. Perfeito. Gastão, me veio outra pergunta agora, tá vendo? Só que bate-papo é esse, não vamos acabar a entrevista agora, não. É mais legal. Ô, Gastão, qual é o disco que mudou a tua vida? Fácil. Who's Next? Who's Next? Who's Next? Foi a primeira vez que eu ouvi um disco e, sei lá, surtei com a música. E aí eu tinha um vizinho que manjava de rock, ele falou, pô, você gostou de The Who? Sabe que eles têm milhões de fãs no mundo. Eu não fazia a menor ideia. Foi a primeira vez que eu me vi inserido como ser humano em algum contexto coletivo. Eu falei, tem milhões de fãs, eu também sou. Foi a primeira vez que eu senti isso. Qual foi o pior disco que você ouviu na tua vida? Cara,
Primeiro que me veio na cabeça, assim, que não é o pior, mas que eu não consigo, é o Captain Beefheart Trout Mask Replica. Você não- Que eu sei que é um clássico, que ele escreveu nota por nota, mas é um disco que eu não consigo ouvir 30 segundos, cara. Apesar de gostar muito de outros trabalhos De outro dele. trabalho dele. Qual é o disco que você morre de vergonha de admitir que gosta? E que os- você vai fazer isso agora? Os Journey. Os Journeys. Eu amo Mas os o Journey Journey. com o Steve Perry? Antes eu acho fantástica a Não, banda. pra mim o Journey acabou quando entrou o Steve Perry. E eu ainda gosto, cara. É mesmo? Tipo, Don't Stop Believing. Nossa, meu Deus. Acho que a minha vergonha ali é a maior que eu tenho na coleção, cara. Qual é o disco mais raro que você tem? Primeiro que me veio na cabeça, que é um que eu sei que é raro, é o Bon Scott Last Wee Wee, que é o último show, um piratão que foi lançado duplo do AC/DC, o último show do Bon Scott. Ainda com Registrado. aquele selo que não tinha nada escrito? Exatamente, Perfeito. que ele erra uma música, ele entra cantando errado. Oh, sorry! Tá Tá completamente loucaço. bêbado. Perfeito. Qual é o disco que você ainda não conseguiu adquirir? Ai, meu Deus do céu. Que você tá atrás há muitos anos? O primeiro que eu tô procurando há muito tempo que eu queria uma cópia boa é o primeiro das Runaways. Primeiro, Pô, o que tem Cherry Bomb. Cherry Bomb, exatamente. É, esse disco ele é chato de achar em bom estado. Cara, eu achei com a capa rasgada. Se eu vi a capa tava boa, eu vi a contracapa, tinha um... Né? Eu não consigo, cara. E tem que ser edição original, né? Também, então esse é o que eu mais quero, cara. Perfeito. Atualmente. Aí, ó. Vamos torcer aí pro Gastão encontrar essas coisas. Amigão, muito obrigado Prazer. pelo bate-papo. Sempre, velho. E a gente vai voltar aqui, sabe-se lá quando, com novas entrevistas. Então você fica acompanhando o canal aqui, você tá entendendo? Que você não faz mais que a obrigação, já que você se inscreveu aqui. Então, logo mais a gente volta com uma nova entrevista e também com outros vídeos. Você fica acompanhando aí, não me enche a paciência, tá bom? E se você ainda tem a coragem de dizer que não se inscreveu no canal do Gastão, faça um favor a si mesmo. Vai lá no Casa Gastão, inscreva-se e assista todos os vídeos e todas as informações que esse cara tem para dar. Eu tenho certeza que a sua vida, que deve ser bem medíocre, eu espero que não, mas se for, vai ficar muito melhor com as informações que você vai receber lá do Gastão. E também não esquece de fazer a inscrição aqui no canal do tio também, né? Aqui, né? Como é que é? Bom, mas né? Então tá bom. Um abração aí, até mais. Beleza? Não pode tratar os caras muito bem, bicho. Eu sei, velho. Tá entendendo?